Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, eu gosto de vez em quando de vir aqui sem um dia certo e um horário certinho para conversar com vocês, porque assim também acabo conhecendo pessoas que estão por aí, né? Procurando alguma coisa que interessante ou que lhes chame a atenção, e não porque houve um chamado, né, já pré-definido. Então, a gente consegue conversar com mais pessoas do que o normal e diferentes, né? Então, eu quero trazer hoje para vocês um assunto bastante polêmico e eu gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês aí. É claro que eu não vou ler, né, desaforo ou coisas que vão contra a lei, principalmente em questão de direitos humanos, mas os comentários, né, sérios que forem relevantes aqui para esse nosso bate-papo, eu vou ler e a gente vai comentando. Então, para basear o nosso bate-papo, eu não sei se vocês já discutiram, né, na sua comunidade a questão do morador de rua. Nas eleições, né, passadas, aí nós tivemos muitas polêmicas em relação sobre o que fazer com os moradores de rua das grandes cidades, ou morador de rua ou morador em situação de rua, né? Porque tem aquele que opta por viver mesmo na rua, né? E tem aquele que, por força de condições econômicas, acabam tendo que ir para a rua, né? Capitão, bom dia, que Deus abençoe o senhor também aí e a sua cidade linda, Natal, Rio Grande do Norte. Então, aqui em São Paulo, nós já tivemos muitas polêmicas que ficaram até conhecidas no país como um todo, em função de um trabalho que é desenvolvido pelo padre Júlio Lancelotti, numa região central da nossa cidade, e que começou a incomodar muitos especuladores imobiliários, porque o trabalho dele começou a chamar a atenção de outros moradores de rua da cidade, e quem está na rua não tem, né, o cuidado com a higiene que nós que temos uma casa para morar, temos um emprego, temos uma família razoavelmente estabelecida, temos, né? Então, assim como o morador de rua se sente largado, né, pela sociedade, pode ser uma questão familiar, pode ser uma desilusão amorosa, pode ser uma desilusão com a carreira, pode ser as drogas, né? Ele trata, né, a área externa a ele muito semelhante como ele se sente, né? Então, se ele não é merecedor de cuidados, por que que ele vai ter cuidado com o pedaço ali de espaço público no qual ele está morando? Né? Essa é uma reflexão que muitos psicólogos fazem, né? Então, dentro dessa questão, nas eleições, os debates foram muito acalorados nas campanhas, né?
mas uma solução de fato nunca ninguém trouxe, só promessas, promessas aos montes, mas a gente sabe que nem sempre promessa de palanque vira realidade, né? E nós temos atualmente aqui na cidade de São Paulo um prefeito chamado Ricardo Nunes, que assumiu após a morte do prefeito eleito, o Bruno Covas, né? E este prefeito atual, então, o Ricardo Nunes, vem causando algumas polêmicas aqui na nossa cidade. A anterior a esta que eu vou comentar é o fato de que ele quer privatizar a gestão das escolas públicas municipais. Então, escola pública municipal hoje, ela é gerida, ela tem como gestores funcionários públicos concursados, né, para esta função. E o que o Ricardo Nunes está querendo fazer agora é implantar a gestão privada, o que, no nosso entender, seria o primeiro passo para a privatização da escola pública. Chamo a atenção deste fato para os que se interessarem, antes de formarem uma opinião, né, a respeito, que consultem o caso do Chile. O Chile privatizou toda a educação e não deu certo, né? Teve muita gente fora de escola, fora de universidade. Então, antes de se posicionar a respeito da privatização ou não da gestão das escolas públicas, sugiro que você vá atrás de exemplos reais, né, para que você possa formar a tua opinião. Como funcionária pública que sou, eu sou contra esta decisão ou esta tentativa. Mas para que não fique aquele posicionamento tendencioso, vou me reservar, né, o direito de trazer para vocês essa discussão quando eu tiver uma matéria bacana falando a respeito dela, tá bom? Guarujá, Pantanal, eu não vou cair nessa tua fala tão esvaziada de politização, tá bom? Bom dia, Alex Matias, né? O Alex está dizendo aqui: as pessoas não têm dinheiro nem para comer, imagina pagar escola para os filhos. Isso mesmo, né? A gente vive aí um tempo de neoliberalismo em que não há uma preocupação com o trabalhador e a família do trabalhador, né? Então vamos lá. A polêmica que eu queria trazer para vocês é referente aos moradores de rua, né? Então saiu hoje na Folha de São Paulo, quem quiser pode depois procurar o texto na íntegra, a manchete assim: Prefeitura de São Paulo propõe salário para quem acolher morador de rua. Então, vamos pensar nessa manchete sem ler ainda o artigo, né? Prefeitura de São Paulo propõe salário para quem acolher morador de rua. Imagine-se como um morador
de São Paulo, da cidade de São Paulo, que tem a sua família, né? A família que você tem aí, né? Ou já com os filhos fora de casa, ou com os filhos ainda em idade escolar, ou adolescentes, o tamanho da tua família, né? A rotina, o ritmo de vida da tua família. Você abriria as portas para abrigar um morador de rua, ganhando um salário? Que não fala aqui o valor, pelo menos até onde eu li, não fala o valor que seria dado à família que abrigasse um morador de rua, né? Então vamos lá, eu até me perdi um pouco, porque às vezes as pessoas fazem um comentário que é de desacreditar na humanidade, né? Meu país é aqui, Brasil, eu nasci em São Paulo, nunca saí de São Paulo, e não vai ser o ódio de algumas pessoas ou a intimidação de algumas pessoas com discurso vazio, né? Nada politizado, que vai influir, vamos dizer assim, no que eu penso, né? Se não está gostando do que está vendo, né? Ou do que eu estou falando, quem está no lugar errado é você, querida, ok? Exatamente, por favor, né? Seja decente, né? É uma falta de decência desse povo, né? Então vamos lá. Imaginaram, né? Então agora eu vou ler um trechinho da reportagem e a gente vai comentando. Quem assina essa reportagem é o Carlos Petrosilo, né? Então ele fala assim: com uma população em situação de rua estimada em quase 32 mil, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, quer recorrer a um benefício financeiro para quem acolher uma pessoa nessa condição. Vai colocando aí se você é a favor ou não de um projeto, de um programa assim. A proposta do Executivo, encaminhada à Câmara Municipal de São Paulo na noite da última segunda, dia 27, foi levada ao plenário ontem, na terça-feira, dia 28. Para acelerar a tramitação, o texto de Nunes foi incluído como um substitutivo em um projeto no qual visa a instalação de restaurantes populares, uma espécie de bom prato paulistano. Esta proposta é de autoria do vereador Sansão Pereira dos Republicanos. Tramita desde o ano passado e já foi aprovada em primeiro turno. No entanto, não houve acordo entre os vereadores para que fosse votado nesta terça. Não sei se nós podemos falar, né, que esta inclusão do prefeito neste outro projeto que fala sobre alimentação, a gente pode chamar de jabuti, né? Jabuti é um projeto que acaba sendo colocado no meio de um outro projeto que normalmente não chama a atenção da população
passa despercebido, e aí quando é aprovado, se a população é contra o que for decidido, a população fica assim, mas espera aí, onde foi que eu perdi essa discussão? Né? Então, por isso que é sempre bom a gente ter um tempinho para ler os projetos de lei que são apresentados nos 3 níveis, tanto no nível municipal, como no estadual e também como no federal, né? Aqui teve uma pessoa... Não vou nem comentar, viu, Beto Santos? Isso é tão horrível, né? O que você está falando, que não merece nem comentário. Deixa eu ver aqui o Nixon. O Nixon está dizendo assim: isso chama aluguel. Só pagar logo para quem precisa. Não sei se é esse o nome, Nixon, mas vou até procurar, né? Também acho, Pascoal, né? É fácil, só levar todos para um sítio ou fazenda e acolher eles com saúde e educação, se ficarem, né? A questão, Pascoal, acho que justamente é essa. Pela Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, a qual o próprio Brasil é signatário, ou seja, segue, assinou, concordou, proíbe que a pessoa seja levada à força. Né? Então, teria que haver todo um trabalho de assistência social e de psicologia, né, com estas pessoas, porque nós vamos encontrar no meio dos moradores de rua problemas diversos, brigas entre família, né, a pessoa que sai de casa ainda muito jovem porque brigou com a família e aí acaba, né, depois caindo na vida de morador de rua. Nós vamos encontrar aquele que é doente mental, que ou se perdeu ou fugiu de casa. Nós vamos encontrar dentro desta questão de saúde mental os viciados, tanto em drogas lícitas, né, como é o álcool, como drogas ilícitas, né? Isso mesmo, Alex, né? O alcoolismo, as drogas, o desemprego, muito bem lembrado, né? Que a gente vê às vezes famílias inteiras morando nos vãos dos viadutos aqui em São Paulo, justamente porque não tem mais como manter um aluguel ou arrumar um espaço que garanta, né, uma sobrevida, vamos dizer assim, melhor, né? Porque nós sabemos que tem muita gente que mora em barraco, que é uma questão de Deus nos acuda, né? Não tem nada, não tem saneamento básico, não tem água encanada, né? A única coisa que ele pode falar é que aquelas tabuinhas que ele pôs ali é dele, né? Aí continua, né? O artigo. Aquele vereador que realmente se preocupa com o povo, duvido que vote contra isso daqui, ou seja, esse projeto de pagar um benefício para quem abrir a porta, né, para um morador de rua. Ou usa isso aqui apenas para fake news, defendeu Sansão. E aí nós tivemos um colega que aí para cima comentou, né, que seria um tipo de aluguel.
E me ocorreu agora, né, eu pensando nessa questão de aluguel, esse benefício não deve ser suficiente para pagar um aluguel, né? Deve ser um benefício bem pequeno, porque se garantisse o pagamento de um aluguel, não necessitaria que alguém abrisse as portas de sua casa para acolher essa população, né? O Carlos Afonso disse que a Cracolândia é mesmo um caso de calamidade pública, é mesmo, né? A gente vê, Carlos, muitas instituições beneficentes, né, de caridade, ajudando aquela região. O mais famoso é o Padre Júlio, mas em algumas vezes da semana ele conta com a colaboração de outras instituições ali na região. E quando a gente vai estudar direitos humanos, a gente se depara com esta questão da filantropia. A filantropia, ela resolve o problema do morador de rua? Não, né? Ela vai ali, dá uma sopradinha na ferida, coloca um curativozinho, mas ela não resolve a questão social, econômica, emocional, né? Saúde mental, né? Daquela pessoa que está precisando muito mais do que um prato de comida doado por dia ou um cobertor com material reciclado, né, para passar uma noite de inverno. Cada caso é um caso, né, Pascoal? É isso mesmo. E o Alex está aqui falando para nós, lembrando que estes casos, né, de pobreza extrema, de miséria mesmo, em função da concentração de renda, né? Nós vimos governos de esquerda passarem pelo Brasil e nenhum deles quis acabar com o capitalismo, né? A única coisa que a gente viu que eles tentaram foi transformar esse capitalismo em algo menos selvagem, vamos dizer assim. Um capitalismo que, de acordo aqui com a fala do Alex, não deixaria a renda tão concentrada, né? Ou seja, pouquíssimas pessoas com muito dinheiro em suas mãos e muitas pessoas com nenhum dinheiro em suas mãos, né? Isso precisa ser, nós precisamos encontrar uma forma de governo, um sistema econômico que não traga uma ditadura política, financeira, mas que distribua com mais igualdade, com mais justiça, essa renda que está concentrada nas mãos de poucos, né? Cada pessoa, tá aqui o Alex falando, né? É um universo de emoções e sentimentos. Poxa, Alex, que bacana você ter falado isso, porque no linguajar daqueles que ignoram as informações sobre os motivos que levam as pessoas para a condição de rua, é muito comum a gente ver e ouvir julgamentos baseados
na própria pessoa. Imagina que se fosse eu ia viver desse jeito. Você não é, ele não é você, né? Cada um tem dentro de si um universo de vivências. Muito bem lembrado, Alex. Obrigada por estar participando aí. Continue, né? Um universo de vivências, de sentimentos. Cada um sente do seu jeito, né? Até eu fiz, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que se chama Programa Passando a Letra. E eu fiz um programa uma vez, tem mais de 220 vídeos lá, eu não vou lembrar o nome do vídeo, mas já faz também um tempinho que eu fiz. Falando, foi logo que começou a guerra lá na Ucrânia, né? E eu falava a respeito de comparação de dores, né? As pessoas falam, você não sabe o que é o terror, o que é estar no meio de uma guerra. Mas quem somos nós para medirmos sofrimento? Como que a gente pode avaliar o que provoca determinado sofrimento a uma pessoa? Existe uma régua para a gente medir? A Débora sofre mais do que o Pascoal, ou vice-versa? Não existe. É um universo que depende muito da sensibilidade na qual esta pessoa foi socializada, né? Então, muito interessante ter tocado aí nesse assunto, viu, Pascoal? Continuando o artigo, no Legislativo paulistano, o projeto só vai à sanção do prefeito após ser aprovado em 2 turnos, como um substitutivo. Nesse caso, o projeto do prefeito passará somente pelo 2º turno no plenário. Olha como eles encontram, né, manobras para não fazerem uma discussão verdadeira no plenário, com a sociedade podendo participar, né? E aí a gente vai aprendendo com essas notícias que participar do cenário político não é uma opção, é uma obrigação de todos nós, para que depois a gente não reclame, né? Mas eu não concordo, né? Só podia ser político que não presta. Opa, os políticos saíram do meio de nós, né? E eles foram votados por nós. Então, se eles estão lá, a culpa é nossa. Fomos nós que, por ação ou omissão, os colocamos lá, né? Exatamente, Alex. Olha, eu tô tão cansada, né, de falar a respeito disso. É muito fácil, né, vir aqui digitar uma bobagem dessas. Falar, todo mundo pode, eu quero ver provar, né? Agora, no TikTok, infelizmente, parece que falar isso não causa nenhum prejuízo para a pessoa. A gente sabe que no Facebook, no YouTube, até mesmo no Instagram, né? Você tem uma ação mais pesada sobre quem acusa sem prova, mas aqui no TikTok parece às vezes que é meio terra de ninguém, né? Fica aí até uma dica para o TikTok, né? Uma forma de nós podermos combater fake news mais contundentemente, tá certo? O
propósito, né, deste projeto é importante no sentido de extinguirmos a fome em São Paulo e ajudar o Brasil, discursou o vereador Eduardo Suplicy, do PT. Mas será importante que voltemos a discuti-lo e ter mais tempo para que os demais apresentem suas emendas. Eu também acho importante nós discutirmos este projeto. Para quem está chegando agora, nós estamos falando de um projeto da Prefeitura de São Paulo que prevê o pagamento de um benefício para as famílias que acolherem um morador de rua. E aí eu digo que eu acho essa história muito polêmica, porque vamos supor, né? Você abre a tua casa para um morador de rua e você passa a receber, vamos supor, tá? R$ 600. Vamos supor que o valor seja esse. A pessoa está morando na tua casa, é uma pessoa que não está te provocando um mal-estar, só que até mesmo com a carestia, né, que a gente está passando hoje, a inflação, né, o dinheiro que o prefeito deu já foi, né, não tem mais dinheiro para comprar comida, acabou. E aí? O que você faz com esse morador que está na tua casa e você está sendo pago pela prefeitura para abrigá-lo? Como faz? Né? Você se comprometeu ali com alguns gastos para abrigar este morador. Né? Então, é uma questão muito séria para ser aprovada em apenas um turno, principalmente a população da cidade de São Paulo precisa participar desta discussão, porque a impressão que me causou, veja bem, estou falando como quem está lendo esta reportagem pela primeira vez. A impressão que me causou é que estão tentando terceirizar o problema do morador de rua, porque nós temos um companheiro que colocou aí mais acima a questão de criar espaços de acolhimento destas pessoas, né? Então, pagar um valor para que uma família abrace este morador parece, assim, num primeiro olhar, que se trata de terceirização do problema. Você coloca aquele morador, uma pessoa que você não conhece, para dentro da sua casa. E é uma loteria, né? Você não conhece a história de fato deste morador, por mais que ele tenha preenchido fichas, passado por entrevistas para estar na tua casa, né? A gente só vai conhecer a pessoa mesmo no dia a dia. A gente costuma falar sobre isso até mesmo em relação a casamento, né? A gente só começa a conhecer a pessoa quando come no mesmo prato, né? Os antigos tinham o costume de falar assim. E eu imagino que tem que ter muita coragem para abrir a porta e colocar uma pessoa estranha para morar com você, mesmo que você esteja precisando daquele dinheirinho que a prefeitura vai te dar, né? Então, é um caso para ser analisado com muito cuidado, porque se de repente a pessoa surta dentro da tua casa, o que você faz? Né? Quem que você vai chamar? Como que você vai tirar essa pessoa da tua casa depois
sendo que você assinou lá algum tipo de contrato com o município, ou pode até ter medo depois de uma represália da pessoa, né? Vejam bem, disseram para nós em 2018, se não for bom a gente tira. É fácil assim? A gente não conseguiu tirar. Imagina alguém que vai ter a chave da tua porta, né? Vai ter acesso a todas as coisas dentro do teu lar, né? Então, é uma questão que precisa ser muito discutida ainda com toda a população paulistana, principalmente, que é a população que está aí, né? Vamos dizer, na ponta da faca para inaugurar esse tipo de experiência. De acordo com o texto, a prefeitura concederá um benefício batizado como auxílio reencontro para quem acolher uma pessoa em situação de rua. O valor a ser pago e a duração do acolhimento serão definidos por um decreto da gestão Nunes. Então, como eu falei, né, não falaram ainda de valor, né, não fala o contrato por quanto tempo vai durar, né, mas o valor, eu acredito, volto a falar, que deve ser menor do que o menor aluguel que você possa imaginar. Porque se eles pagassem um valor que conseguisse bancar um aluguel, não haveria necessidade de uma família abrir as portas da sua casa para acolher alguém. E este alguém também, por outro lado, teria a condição de pagar um aluguel só para ele e ter aí, né, a sua privacidade garantida, né? Porque quando a gente mora com outras pessoas, é como se fosse uma microvida dentro da sociedade, né? A gente tem que estabelecer limites, regras para a boa convivência, né? Então, é preciso que se discuta. Esse projeto não pode ser mais um apenas. Não, vamos levar a causa séria, a sério, já que entre eleição, sai eleição, esta questão dos moradores em situação de rua não é resolvida por político algum. A gente pode falar, na administração do fulano tinha menos, na administração do ciclano tinha mais, mas é um problema que faz parte, inclusive, das grandes cidades no mundo todo. Não é exclusividade da cidade de São Paulo, né? Nós já tivemos, inclusive aqui nas redes sociais, vários vídeos mostrando cidades ricas, principalmente dos Estados Unidos, que está aumentando o número absurdamente de moradores de rua. Só vou falar mais uma informação que é dada aqui por este artigo, né? Esse artigo é da Folha de São Paulo, foi publicado no dia 29 de junho, é assinado pelo Carlos Petrocilo e se chama Prefeitura de São Paulo propõe salário para quem acolher morador de rua. Nessa reportagem, vocês podem constatar que de 2021 para 2022 fizeram um estudo sobre os números, né, de moradores de rua e houve um aumento de 32% em um ano só na cidade de São Paulo. Certo? Então, deixo aí para vocês refletirem,
para cobrarem, na medida do possível, os vereadores que vocês elegeram, para que esta discussão seja prolongada, tenha uma maior participação popular, né? E como o próprio Suplicy está pedindo no artigo aí, né? Que haja mais tempo para que o próprio plenário, os próprios vereadores discutam, apresentem melhorias para o projeto, né? E tenham tempo de ouvir o que a população pensa, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, participaram da nossa live, os que curtiram, os que comentaram, né, dando um engajamento positivo ou negativo, porque de qualquer forma, sempre que você escreve aí, você ajuda esta live a ser apresentada para mais pessoas. Se você gostou do jeitinho aqui de conversar, procura lá no YouTube, então, o canal Passando a Letra, programa Passando a Letra, Débora Almeida. Lá tem mais de 220 vídeos com assuntos diversos para vocês poderem acompanhar algumas reflexões. Então, um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!